1000 anos antes de Cristo, ok? Bom, feito esse breve relato para você, vejamos agora, eu vou pedir a Gabi que mostre aqui agora, pronto, olha aí. O que é que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Para começar, vamos fazer o seguinte, eles dividiam o sistema de numeração em 3 grandes grupos. O primeiro fazia contagem de 1 até 9. O segundo grupo ia de 10 até 59. E o terceiro grupo ia de 60 em diante. Como é que era o sistema? Vamos lá, eu vou colocar aí para você no quadro. Vamos lá, o número 1, o símbolo era isso. Depois temos o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, você tinha 5 símbolos desses. 6, temos o número 7, o número 8 e o número 9. Pronto. Quando você chegava de 10 em diante, o sistema mudava a configuração. Vamos lá, enquanto você viu ali no de 1 a 9 os símbolos na vertical, para você contar de 10 até 59, as dezenas apareciam na posição horizontal. Então eu vou lhe mostrar, por exemplo, o número 22. Olha só, você tem dois símbolos na horizontal. Muito bem, esses 2 símbolos aí à sua esquerda, cada um deles representa uma dezena. Então você tem 10 mais 10, 20, e os 2 símbolos na vertical, cada um deles indica uma unidade. Então você tem 10 mais 10 mais 1 mais 1, portanto 22. Vejamos o número 31. Olha aí, 31. Você tem 3 símbolos na horizontal, cada um deles valendo 10, portanto 30, e um símbolo na vertical, 31. Agora, quando você ia, por exemplo, vamos lá, número 60, vamos colocar, olha aí, 65, portanto, 65. O que é que você escrevia o número 65? O primeiro símbolo à sua esquerda, na vertical, indicava uma quantidade de 60. Os símbolos colocados à esquerda representavam, cada um deles representava uma unidade, porque você tem aí no caso 65. Vejamos como é que se escrevia o número 72. Olha aí, 72. O primeiro símbolo à sua esquerda, no caso, é a quantidade 60. Veja que ela está na vertical. Bom, na horizontal você tem uma dezena. Portanto, você tem 60 mais 10, 70. E os 2 símbolos à sua direita na vertical, cada um deles representa 2 unidades. Portanto, você tem 60 mais 10 mais 2, você tem 72. Vejamos o número 174. Olha aí, 174. Vamos lá. O que é que você tem lá na sua esquerda? 2 símbolos na vertical. Cada um deles vale 60. Portanto, 60 mais 60, 120. Depois de 120 você tem 5 dezenas que estão na horizontal, cada um deles valendo 10, portanto você tem 50. 50 mais 120, você tem 170. E para encerrar, os 4 símbolos à sua direita, na vertical, que indicam 4 unidades, totalizando 174. Interessante que esse sistema tinha uma falha. Por exemplo, para se indicar o número 60, eles utilizavam esse símbolo aqui, ó. E aí a confusão era, esse é o número 1 ou era o número 60? Os historiadores dizem que isso dependia muito do contexto da situação. Era o contexto lá do que ele queria registrar, lá o escritor, digamos assim, é que determinava se esse símbolo representava a quantidade de 1 ou se esse símbolo representava a quantidade de 60. Vamos supor que alguém tivesse querendo registrar a quantidade de filhos que uma mulher teve na vida. Ora, não faz sentido uma pessoa ter 60 filhos na vida. Não é comum, se é que é possível acontecer isso. Pois bem, então significa, então o contexto, então fica claro de que essa pessoa, essa mulher, na realidade teve um filho. Um outro exemplo aqui agora, vamos colocar 2 símbolos aqui, portanto, vamos supor que alguém quisesse registrar a quantidade de guardas, de soldados que tomavam conta, digamos, do palácio do rei. Ora, não poderia ser 2 soldados. O contexto deixava claro, se era o palácio do rei, era um local importante, portanto deveria ser bem guardado. Logo, essa situação aí indicava 120 soldados e não 2 soldados. Ok? Bom, o que é que nós vimos agora? Sistema de numeração da Mesopotâmia, e aí o próximo sistema que a gente vai estudar é o sistema romano de numeração.